Tenho 40 anos. Ainda dá tempo de passar na Petrobras? Ou será que esse sonho já passou? Essa pergunta para mim chegou essa semana, mas a verdade é que ela chega praticamente todos os dias. William, eu tenho 39. William, eu tenho 42. William, eu tenho 47. Será que ainda vale a pena começar? E eu percebo que essa pergunta quase nunca é sobre concurso, é sobre outra coisa, sobre medo. Medo de estar atrasado, medo de ter perdido tempo demais, medo de olhar para alguém de 22 anos estudando e pensar: talvez eu já tenha passado a idade. Mas deixa eu te falar uma coisa. Na prova do concurso da Petrobras, ela não pergunta a sua idade na hora de corrigir a prova. Ela não dá ponto extra para quem nasceu depois de 2000. Ela não elimina porque você nasceu em 1982. Ela olha uma única coisa: quem acertou mais questões. Por isso, hoje eu vou te mostrar se ainda vale a pena estudar para a Petrobras depois dos 40 anos. Quanto ganha um funcionário, como funciona a carreira, quais são as vantagens para quem entra mais tarde e, principalmente, se você realmente tem chance de passar. Fala pessoal, eu sou o William Rabelo, engenheiro aprovado em concurso público e especialista em mentor de milhares de alunos que estudam para a Petrobras e para a Transpetro. E antes da gente continuar, já deixa aqui aquele like maroto nesse vídeo, porque eu tenho certeza que existe alguém que precisa ouvir essa mensagem. E também se inscreve no canal, porque toda semana eu posto conteúdo sobre concurso da Petrobras, estratégia de aprovação, carreira e oportunidades que podem mudar completamente sua vida. E entra também no nosso grupo gratuito de estudos no WhatsApp. O link para você entrar nele está aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Lá eu compartilho cronogramas, editais, materiais e aulas para quem quer se preparar da forma certa. Agora deixa eu te mostrar a primeira coisa que ninguém fala para quem tem mais de 40 anos e quer mudar de vida. E ela não tem nada a ver com concurso. Ela tem a ver com uma palavra chamada vergonha. E quando eu falo vergonha, eu não estou falando daquela vergonha de falar em público. Eu estou falando daquela vergonha silenciosa. Aquela que ninguém vê, mas aquela que te acompanha todos os dias. É a vergonha de olhar para trás e pensar: eu deveria ter começado antes. É a vergonha de ver alguém mais novo sendo aprovado e sentir que você perdeu o time, o tempo certo. É a vergonha de abrir um caderno depois de 20 anos e pensar: será que eu ainda consigo aprender isso? É a vergonha de contar para alguém que você está estudando. Porque no fundo existe o medo de não passar e de ter que ouvir, e o medo de ter que ouvir: eu sabia que isso não era para você. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez ninguém tenha te falado ainda. A maior parte das barreiras não está na prova, ela está na sua cabeça. Porque quando a gente chega aos 40 anos, a gente começa a acreditar em uma mentira muito perigosa. A mentira de que a vida já está definida, que a carreira já foi escolhida e que agora é tarde demais para recomeçar. Mas pensa comigo, se você tem 40 anos hoje e pretende se aposentar aos 65, 70, você tem aí aproximadamente 25 anos de carreira pela frente. 25 anos. Tem gente que não viveu isso tudo ainda. Então, como alguém pode dizer que isso é tarde? Como que alguém pode dizer que não vale a pena? Na prática, você ainda tem mais 2 décadas de trabalho pela frente. E é exatamente por isso que eu gosto tanto de falar da Petrobras para quem está nessa fase da vida. Porque, diferentemente de outros concursos, a Petrobras não representa apenas uma aprovação. Ela representa uma mudança estrutural de vida, principalmente para quem já tem responsabilidades. Que existem 3 vantagens que quase ninguém percebe, mas que fazem toda a diferença nessa fase de vida. A primeira vantagem é a estabilidade. E não, eu não estou falando daquela estabilidade que aparece em propaganda de concurso. Eu estou falando de estabilidade que faz diferença na vida real. Porque aos 20 anos, perder o emprego é um problema. Aos 40, pode virar uma crise familiar. Você já tem contas maiores, responsabilidades maiores e normalmente menos disposição para começar tudo do zero. Por isso, tanta gente nessa fase de vida começa a procurar uma carreira que permite construir o futuro sem viver com medo do próximo corte pessoal. E a Petrobras oferece exatamente isso. Você consegue planejar, você consegue pensar no financiamento, você consegue pensar na faculdade dos filhos, você consegue pensar em aposentadoria, sem aquela sensação constante de que tudo pode mudar da noite para o dia. Mas existe uma segunda vantagem, e talvez seja ainda mais importante: o salário. Muita gente olha para o concurso e imagina que vai entrar ganhando pouco e crescer ao longo dos anos. Isso é concurso de maneira geral, mas a Petrobras não é muito assim. Você entra já com um patamar salarial que muda completamente
comparado à realidade dos maioria dos brasileiros. Para os cargos de técnico e de nível médio, a gente está falando de remuneração aí que começam em valores bem competitivos, mais de R$10.000, R$6.600 base, mais vários benefícios, principalmente benefícios como PLR, participação por lucros e resultados da empresa, que passa dos R$50.000 por ano, plano de saúde, previdência privada e muito mais. Em muitos casos, profissionais entram ganhando mais do que recebem após anos de carreiras em empresas privadas. E isso acontece desde o primeiro contra-cheque. Mas existe uma terceira vantagem que poucas pessoas enxergam e ainda fica mais importante depois dos 40 anos: a flexibilidade de carreira. Porque quando a gente é mais novo, normalmente aceita qualquer rotina. Mas depois de alguns anos, a gente começa a valorizar a qualidade de vida. Tempo com família, com filhos, tempo para viver. E a Petrobras oferece possibilidades muito diferentes de atuação. Tem gente que trabalha embarcado e tem a rotina aí de 14 dias na plataforma e 21 dias em casa. Tem gente que trabalha em refinaria, 4 dias trabalhando consecutivamente, 6 dias em casa. Tem gente que atua de maneira administrativa, de segunda a sexta-feira e tem os finais de semana. Ou seja, existem diferentes modelos de carreira para diferentes momentos de vida também. E isso faz uma enorme diferença para quem não quer apenas ganhar bem, mas quer viver bem também. Agora, depois de entender que a Petrobras faz sentido para quem tem mais de 40 anos, surge uma pergunta mais importante. Tá bom, William, mas como que esse concurso funciona na prática? Eu tenho 40 anos, faz 2 décadas que eu não estudo. Será que eu consigo realmente competir? E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Porque a Petrobras, começando pela idade, você tem que ter no máximo 75 anos. Se você tem menos que isso, você pode prestar esse concurso. Porque a maioria das pessoas imagina uma dificuldade maior. E realmente ela existe. E agora eu quero responder essa pergunta que tenha feito talvez você clicar nesse vídeo, que é: eu não estudo há mais de 20 anos. Fazem mais de 30 anos que eu não abro um livro de matemática. Será que eu consigo? E a resposta é: consegue. Mas talvez não pelo motivo que você imagina. Porque quando você pensar em estudar, você se compara com a sua versão de 18 anos. Você lembra da escola, lembra das provas, lembra daquela época da sua vida, onde tudo era muito mais fácil. Só que existe um problema nessa comparação. Você não é mais aquela pessoa. Ainda bem, porque aquele jovem tinha mais energia. Mas você tem uma coisa muito mais valiosa: experiência. Você passou anos resolvendo os problemas, tomando decisão, lidando com pressão, criando filhos, pagando contas, negociando, trabalhando, assumindo responsabilidades. Tudo isso desenvolveu habilidades que muita gente nova ainda não possui. O que você precisa não é voltar aos 18 anos. Você precisa aprender a estudar como adulto, que é hoje. E eu vou ser honesto com você: os primeiros dias não vão ser fáceis. Talvez você sente para estudar e perceba que está sem concentração. Talvez você leia uma página inteira e precise voltar para ler de novo. Talvez você tenha a sensação de que desaprendeu de verdade. E sabe de uma coisa? Isso é completamente normal. Porque não é falta de capacidade. É apenas uma musculatura que está sendo ativada novamente. E acontece uma coisa interessante: depois de algumas semanas, o cérebro começa a responder. Você volta a ganhar ritmo, você volta a aprender mais rápido, você volta a criar confiança. E quando perceber, está resolvendo questões que antes pareciam impossíveis. Por isso eu quero terminar esse vídeo deixando uma reflexão. A sua idade não é o problema. O tempo vai passar de qualquer forma. Daqui 5 anos, você terá 5 anos a mais. Daqui 10 anos, você vai ter 10 anos a mais. A pergunta não é quantos anos você tem. A pergunta é: o que você quer ter, o que você quer ter construído quando esses anos passarem. Porque existe uma enorme diferença entre envelhecer e evoluir. Muita gente envelhece, pouca gente decide mudar. E é exatamente essa decisão que separa quem vive reclamando da vida de quem constrói uma vida diferente. Como já dizia Viktor Frankl, quando a gente não pode mudar mais uma situação, nós somos desafiados a mudar nós mesmos. E talvez seja exatamente o que está acontecendo com você agora. Talvez você não possa mudar os últimos 20 anos, mas você pode decidir o que vai fazer nos próximos 20. Então faz o seguinte: se inscreve no canal, porque toda semana aqui eu trago conteúdo sobre Petrobras, carreira, dicas de estudo e pessoas que estão lá dentro. Também entra no nosso grupo gratuito de estudos, que está aqui embaixo na descrição, e várias pessoas como você estão lá. Lá também tem uma série de aulas, materiais, cronograma de estudos que vão te ajudar nessa jornada. E eu quero que você responda uma coisa nos comentários: quantos anos você tem hoje? E o mais importante, você vai continuar adiando essa decisão ou vai começar agora? Eu vou ler os comentários e vou responder junto com você. Nos vemos no próximo vídeo. Bora pra cima, bora estudar. Valeu e até mais.